Power-ups. Toda vez que a gente entra num arco novo, a gente sempre imagina como que os Mugiwaras vão evoluir e quem eles vão enfrentar. Sanji despertou a chama das azuis, Zoro despertou o arco do rei e o Luffy despertou. E aí a gente fica pensando, e os outros personagens como o Sabo, o Kobe, a Carrot, o Bug, como é que eles vão evoluir? E isso nos leva a esse vídeo que eu tanto prometi que ia fazer e finalmente vai acontecer. Como que a nossa mirante Carrot pode ficar ainda mais forte? Vamos lá! Assim, se você já é fã da Carrot, então provavelmente você já sabe disso. Mas antes de começar o arco de Egghead, existiam 6 grandes possibilidades de qual seria o grande power-up da Carrot. E a mais famosa delas, que era a Pedra da Lua, foi de certa forma confirmada. E sim, tem um tom de incerteza na minha voz, porque não é exatamente a mesma teoria, mas é próximo o suficiente para a gente poder falar que foi confirmado. Seguinte, os Minks precisam da lua para se transformar, eles precisam da luz da lua para dar gatilho na transformação deles. E essa foi a forma que o Oda usou para balancear um poder muito forte, só que só pode alcançar em condições específicas. Mas e se a gente tivesse um item que emitisse a luz da lua a hora que quiser? E isso nos leva à pílula Sulong do Chopper. Pois é, parece que o Oda não quis usar os minérios da lua como base e preferiu dar esse power-up por meio das pílulas do Chopper. Provavelmente usa como base os esteroides lá da Ilha dos Tritões. Parece que o Chopper ainda não desistiu de tentar ficar forte com droga. E se o Chopper entregou essas pílulas pro Beppo, é de se esperar que ele tenha entregado pra Carrot também, né? Por sinal, o Beppo Sulong é muito pica, na moral. Cara, eu adoro o que o Oda faz com os Sulongs. Tipo, os Sulongs femininos são todos maravilhosos, lindos, capas da Vogue, assim. Enquanto que os Sulongs masculinos são tipo... As é Brasília. A nossa segunda possibilidade de power-up são luvas aprimoradas. Reparem que eu disse aprimoradas e não trocadas. Porque ao menos que elas sejam destruídas, eu não vejo sentido da Carrot trocar as luvas, já que elas foram dadas pelo Pedro e a Carrot guarda elas com carinho. Assim como ela faz com a capa verde que ela usa, que não era para ela usar, já que ela faz parte dos mosqueteiros e os mosqueteiros usam capas azuis, só que ela usa uma verde por conta do Pedro. E o Pedro é um guardião, então eu acho mais provável que essas mesmas luvas sejam aprimoradas para uma versão mais forte. A gente tá vendo agora no arco de Wano as luvas da Atlas, que conseguem interagir com luz. Então se as luvas da Carrot puderem ser aprimoradas com essa tecnologia, ela poderia ficar mais forte. Bom, a terceira opção é a famosa fruta da neve que todo mundo, meu Deus, fala que vai ter para todo candidato a Mugiwara que aparece. Essa ideia já é muito velha, assim. Mas de onde que vem essa ideia? Bom, lá em Punk Hazard a gente conhece a usuária da fruta da neve, Mone, que por sinal poderia ter sido uma ótima Mugiwara. Posso até fazer um vídeo especificamente sobre como ela poderia ter sido. Porém, o que importa é, ela foi de vala, ela foi de F, ela foi de raça pra cima, ela foi de comes e bebes, ela foi jogar no Vasco. O que significa que a fruta da neve vai reencarnar em outra fruta. E as frutas mais próximas de onde a Monet morreu foram as laranjas que a Nami planta no Sunny. Então a ideia é que a fruta da neve deve ter reencarnado numa das laranjas e que futuramente algum Mugiwara poderia comer essa fruta e assim ganhar um power-up. Eu vou ser sincero que eu torço muito o nariz pra Carrot ter alguma fruta. Mas dentre as que o pessoal especula, essa é o que eu mais aceito. Porque a Carrot já falou algumas vezes que ela gosta muito de neve. Inclusive, se você conhece esse meme aqui... Ele vem de um episódio onde a Carrot tá tentando correr atrás de flocos de neve. E lá em Wano, quando os Minks se transformam em Sulong pra lutar contra o Jack, o Nekomamushi fala que um dia de neve é um dia perfeito para se observar a lua cheia. Então já encaixa também com o Sulong. E a própria Monet já tinha ataques de neve que faziam referência a coelhos, né? Como aquelas bolas de neve que tinham formato de coelho. E a Carrot com a fruta da neve ia ser uma referência muito legal,
Porque a primeira ilha de neve que a gente é apresentado é lá em Drum. E lá é a ilha natal do Chopper. E lá também é onde vive a espécie dos Lapins, que são literalmente coelhos gigantes que lutam de um jeito parecido com o da Carrot. E vivem num ambiente de neve, né? Então a Carrot com a fruta da neve encaixaria perfeito e faria essa referência dela com o Chopper. Aliás, esses dias eu descobri que existe uma versão aquática desse bicho. Mano, o Oda fuma muito pra fazer a fauna de One Piece. Pelo amor de Deus, é um bicho mais bizarro que o outro, sabe? Eu tava lendo um mangá e do nada ele me mete uma coruja marinha. Uma coruja marinha. Uma coruja na água. Que porra de sentido isso faz? Enfim, vamos pro próximo. Bom, eu acho que essa aqui já é meio óbvia, né? Já era esperado que ela venha a ter, né? Porque se teve uma coisa que foi enfatizada sobre a Carrot desde que ela apareceu pela primeira vez lá em Zou, foi a grande visão e capacidade de pulo dela. Mano, literalmente, o primeiro painel em que ela aparece na história é literalmente ela já observando de fundo, né, com binóculos os Mugiwara. E desde então ela vem se mostrando de novo e de novo e de novo o quanto a visão dela é muito foda. Ao ponto de que, tipo, eles estão lá em Whole Cake. Aí o Luffy, a Nami, a Carrot e o Chopper, né? Estão andando lá pela floresta lá de doce. E aí do nada vê um coelho, ataca e a Carrot já antes disso já vê o coelho lá. A Nami até se assusta, né? O que foi isso? E a Carrot previu o ataque antes do Luffy, antes da Nami, antes do Chopper. E para uma personagem que já há tempos já demonstra muito e muito talento para função de mirante, né? Que para quem não sabe é aquela que fica em cima do mastro observando, né? Que fala terra à vista. E ela já mostrou muito talento para isso, com uma visão absurda. Coisa que nem o Luffy, tendo o haki da observação, conseguiu. Se você voltar na Ilha dos Tritões, tem um painel onde o Luffy está tentando enxergar no fundo. Ele sente uma coisa lá no fundo com o haki da observação. Só que ele fala que está muito longe para ver. Então mesmo o Luffy, ele não tem visão suficiente para reconhecer isso. A Carrot já tem, tipo, naturalmente. Porque eu não sei se vocês sabem, mas coelhos têm uma visão, tipo, muito aguçada. Tipo, tem um alcance de visão de, acho que 270 graus. O único, acho que ponto cego de um coelho, eu acho que é no ponto, na frente do nariz, sabe? Que a gente também tem, inclusive. Então, alguém que já naturalmente tem uma visão muito, muito aguçada, muito forte, com o haki da observação, expandiria ainda mais. E aí eu acho que ela se tornaria, tipo, uma mirante perfeita, assim. Porque antes disso, acho que a pessoa que mais potencial de mirante em One Piece inteiro é a Viola, porque ela tem literalmente a fruta da visão, sabe? Então é meio difícil ser mais que isso. Mas a Carrot com haki da observação viria logo em segundo. Então com certeza seria uma habilidade que ia agregar muito a ela. E também o Pedro tinha tanto o haki da observação quanto do armamento. Então a Carrot tendo um deles já seria ótimo. E para fechar, nós temos as técnicas do Rokushiki. E você poderia escolher qualquer uma, mas eu vou pegar aqui especificamente Geppo e Hankyaku. Ambas as técnicas precisam de força nas pernas, e a Carrot naturalmente já nasceu hábil para isso. E um Geppo ia agregar bastante, porque ela já tem muito essa de poder de pulo, então fazer isso no ar, ainda mais com a força que ela tem nas pernas, já seria perfeito. Imagina dar um daqueles saltos incríveis que ela dá no ar, tá ligado? E o Hankyaku também seria interessante, porque é um ataque à distância, é uma coisa que falta pra ela. E o ataque tem formato de meia-lua, né? Então encaixa certinho com a temática de lua. E essa ideia pode ficar ainda mais forte se ela vier a se juntar aos Mugiwaras, já que a gente sabe que todo Mugiwara já enfrentou um membro da Cypher Pool, que é quem usa essas técnicas da Rokushiki. Então ela lutando com alguém da Cypher Pool poderia observar essas técnicas e talvez até aprender. Bom, gente, por hoje é isso. Tá aí o vídeo que vocês tanto pediram pra eu fazer. Se você tiver alguma sugestão de tema, pode mandar pra mim que eu agradeço. Eu pretendo pegar algumas séries que eu já fiz e transformar elas em vídeo, porque, mano, vamos ser sinceros, quem tem saco pra ler thread, tá ligado? Muito texto. Então esperem vídeos relacionados a essas threads. E é isso. Falou!